Tempo, com certeza, um dos assuntos mais importantes com os quais a gente deve se preocupar. Especialmente nos últimos meses de epidemia, de grande questionamento mundial, a percepção do tempo mudou. Para muitas pessoas, ficar dentro de casa parecia uma eternidade. Para outras, a sensação de que quando é que está começando, está terminando alguma coisa, desapareceu. Qual é a mesma diferença entre a segunda-feira e o fim de semana? Quantas pessoas estavam brincando, dizendo, puxa, que bom, né? Está chegando sexta-feira, vou ficar em casa, né? Porque a compreensão do tempo parece ter mudado completamente o seu caminho. Mas pensando sobre esse assunto agora, a gente vai ver de fato que uma das coisas mais importantes para poder definir a trajetória humana é a questão do tempo. E quando a gente olha o pensamento bíblico é tão interessante porque a Bíblia nos fala de um Deus que se revela através do seu nome e dos seus atos no eixo da história. O grande estudioso Oscar Cullmann gostava de fazer referência a exatamente isso, que Deus se revela preponderantemente no eixo do tempo. Por isso o texto tão extraordinário de Apocalipse 1:8 vai chamar a pessoa de Cristo Jesus de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Parece apenas uma discussão teológica dogmática, mas você não faz ideia, eu não sei se temos tempo para discutir isso, você não faz ideia como isso envolve a nossa vida. Primeiro porque, no contexto fora da revelação bíblica monoteísta, a ideia de tempo ela sempre foi refém da relação com a natureza. Ou seja, o tempo era aquilo que tem a ver com o mito do eterno retorno. Ele é uma reprodução das estações, do ciclo anual e, portanto, ele não tem começo, meio e fim. Parece que tudo está simplesmente dando voltas. A grande dimensão daquilo que os estudiosos da fenomenologia da religião gostam de chamar de manifestação da consciência transcendental que se manifesta no contexto cristão e no contexto judaico-cristão nos diz o seguinte, olha, o tempo é uma realidade de sequência que pode ser percebido de maneira distinta, mas ele tem começo, meio e fim. Ele tem teleologia e ele caminha por um desfecho apoteótico em sintonia com a discussão do problema do mal, quando a santa utopia bíblica profetiza e aguarda a vitória do bem sobre o mal, trazendo uma cultura de esperança e de vida e nos colocando na dimensão que é necessário ocupar. Porque quando a gente pensa que a gente pode ser eterno, que a gente pode manipular a coisa para lá e para cá, nós simplesmente estamos tentando dizer que somos seres divinos, que podemos estar contra tudo que Immanuel Kant imaginava, fora do tempo e do espaço. A nossa condição nos coloca nessa posição. Portanto, o ponto de referência para que a gente organize o nosso calendário, a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa condição de decidir o nosso futuro em função de sábias escolhas é um eixo maior que organiza a vida, o eixo da revelação divina, centrada naquele que marcou o seu calendário na parede da sua casa, Cristo Jesus, nosso Senhor, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o que era e o que é e o que há de vir. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. De onde você estiver, é um prazer ter você aqui conosco. Vamos juntos louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome, preparar os nossos corações para ouvir a voz de Deus. Deus abençoe você, aonde você está. Vamos juntos.
bendito Rei e Salvador. Deus bendito Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito Rei e Salvador. Deus bendito Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito Rei e Salvador. 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 Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu entoar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade
Nesse momento nós temos a oportunidade de apresentar ao Senhor todos os nossos pedidos e agradecimentos. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque muitas vezes a gente está muito ávido, muito pronto para pedir a Deus as coisas. E a gente não para analisar, para avaliar aquilo que Deus tem feito por nós de graça, pela graça. A própria palavra vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você já agradeceu ao Senhor hoje porque as misericórdias dele caíram sobre a sua vida? É claro, nós temos situações que muitas vezes fogem ao nosso controle. Muitas vezes a gente acha que não tem solução, não tem saída. Nós temos que colocar essas ansiedades, esses medos diante do Senhor. É isso que nós somos orientados a fazer pelo próprio apóstolo Paulo. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Se você tem algum agradecimento, se você tem algo que está incomodando o seu coração e você quer colocar isso diante do Senhor, faça isso comigo agora, nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, nós queremos começar com um agradecimento. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos sustenta mesmo quando nós não percebemos. O Senhor cuida de nós, o Senhor tem misericórdias renovadas a cada manhã. E essas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, de nós não sucumbirmos. Por isso te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelas coisas palpáveis, visíveis e por todas aquelas outras que nós nem conseguimos mensurar. Muito obrigado por tudo isso. Mas te pedimos também, Senhor, que o Teu Santo Espírito inunde os nossos corações com uma paz que excede todo o entendimento. Porque muitas vezes nas nossas lutas e dificuldades nós não enxergamos uma solução, nós não enxergamos uma saída. E nesse momento, se algum dos meus irmãos que estão aqui me ouvindo estão numa situação dessa, nós queremos colocar essa situação diante do Senhor. Para que essa solução talvez não venha nem de uma forma inteligível, de uma forma perceptível, mas que uma paz inunde a nossa vida, que a gente possa descansar em Ti. Sustenta, ó Pai, cada um dos meus irmãos nesse momento. Carrega-os pela mão, Senhor. Ajude para que eles possam enxergar a Tua ação de poder na vida deles em todos os momentos. E também, ó Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por ter nos dado a oportunidade de sermos bênção na vida de pessoas que estão ao nosso redor. Que isso, ó Pai, possa ser a nossa vida, possa ser a nossa dedicação, transformar nossos encontros, as nossas realidades em lugar do Teu amor ser derramado na vida das pessoas. Muito obrigado por tudo, te agradecemos e te pedimos todas essas coisas no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um
O poderoso de Jacó. Ninguém entende as mudanças de Deus. Vamos hoje refletir sobre o ensino da palavra de Deus para compreender os mistérios da maneira como Deus age na nossa vida e que desdobramentos nós temos para a nossa caminhada na prática, inclusive não só na maneira como nós nos relacionamos com o Criador e Redentor da nossa vida, mas como é que nós nos relacionamos com as outras pessoas. E para pensar sobre isso, eu escolhi aqui um salmo muito bonito, que certamente só a leitura desse salmo vai ser muito impactante para a nossa vida. Esse salmo diz o seguinte, é o salmo de número 146. O texto bíblico diz: Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Quando a gente lê um salmo como esse, que aliás é um salmo muito festivo, veja, nós temos 150 salmos neste que é o maior livro da Bíblia. E esses salmos são muito variados, diversificados, você tem aquilo que é feito no nível individual, você tem outra construção poética, assim, que tem um perfil mais comunitário. Depois a gente tem salmos assim de lamento, salmos de petição, de oração, de gratidão e até mesmo altamente festivos, assim, muita celebração. E é interessante que quando a gente chega no final do saltério, nós temos essa coleção de salmos, digamos assim, extraordinários. Eles sempre começam com essa frase a partir do 146, Aleluia, né, que quer dizer louvem a Yah, que é o diminutivo do nome sagrado, do nome particular, específico de Deus, que tem a ver com o Deus eterno. E aí o salmista então começa a falar, olha, louve a minha alma, Senhor. Ele entra numa conexão, curioso isso consigo mesmo, né? E vai dizer que ele vai louvar o Senhor por toda a sua vida, vai cantar louvores a Deus, ao meu Deus enquanto eu viver. E esses salmos especiais, eles prosseguem aqui. Você vai ver no 147, né? E que prossegue da mesma maneira até o 150, que termina de maneira muito efusiva. Então você vê um elemento assim altamente celebrativo, de festividade. Mas o que é interessante? Quando ele tem esse momento de glorificação particular em relação a Deus, ele começa a falar de como esse entendimento, essa conexão com Deus traz um desdobramento na sua realidade relacional com tudo que está à sua volta. E a primeira coisa que chama a atenção é que tem a ver com como é que a gente lida com as pessoas que estão numa situação de poder, de domínio sobre nós. Eu tenho conversado na minha vida com pessoas que de alguma maneira adquiriram algum protagonismo na vida, ou talvez se tornaram pessoas muito famosas, ou pessoas de muito cabedal intelectual,
ou porque elas se tornaram, como a gente diz, né, celebridades, pessoas de influência ou pessoas muito destacadas de alguma forma ou outra. E o curioso é que essas pessoas, pelo menos na minha conversa, minha experiência com elas têm muita dificuldade relacional. Por quê? Porque elas passam a não existir mais como ser humano e elas passam a existir como uma espécie de ícone projetado, como uma espécie de imagem. Elas parecem que não são mais elas mesmas e elas entram numa crise pessoal muito profunda e difícil de se resolver. E é curioso que algumas dessas pessoas, por exemplo, não sabem mais se elas têm amigos ou não. Por quê? Porque todo mundo que se aproximar, na verdade, tem às vezes algum interesse ou então está vendo ali como uma possibilidade de propulsão pessoal a partir do que essa pessoa significa. É um negócio muito difícil. E aqui é curioso como essa relação que o salmista tem com Deus leva ele a lidar com essas pessoas de alta projeção, alta posição, de uma maneira bastante curiosa. Ele diz, olha pessoal, sabe o que eu aprendi na vida depois que eu entendo quem Deus é e como é que eu me relaciono com Ele dessa maneira tão efusiva? É que nós não podemos confiar em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. E é isso que as pessoas pensam. Se eles se aproximar de alguém que tem muito recurso, muita influência, muita posição, eles vão salvar essa pessoa no momento da necessidade. E o salmista diz, olha, sabe que eu descobri? Que todo mundo é gente do mesmo jeito. É tudo gente de carne e osso. Olha lá, quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Então, toda essa configuração social defeituosa, problemática, que não é relacional de verdade, que é uma coisa que adquire esse grau de artificialidade e interesse, a gente percebe que essa relação adequada com Deus, ela coloca um ponto de interrogação e um ponto final nessa esperança daqueles que parecem ser muito promissores para nós. E aí o que é interessante é que o salmista vai assim num ponto central do salmo, dizer algo que chama a atenção. Ele diz, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. E prossegue, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre, aqui no verso 6 do Salmo 146. E aí, quando a gente lê isso, quando eu li, por exemplo, me desmontou. Eu falei, peraí, eu não estou entendendo mais nada. Porque se eu tenho um elemento assim que me propulsiona a essa adoração autêntica, festiva, toda marcada por uma celebração efusiva de Deus, né, e que me ajuda a entender que eu não dependo daqueles que me parecem poderosos e com os quais eu vou desenvolver uma relação artificial, quando o salmista diz assim, olha, quer saber quem está no ponto certo? Quem é que é feliz? Quem é que é bem-aventurado, vamos assim dizer? Ele diz uma coisa que eu jamais imaginaria, cujo auxílio é o Deus de Jacó. E qual é a minha crise com esse texto? É que Deus mudou o nome de Jacó. E agora o Jacó aparece aqui de novo. Aliás, não sei se você já ficou confuso com isso, porque inclusive uma expressão, né, que aparece várias vezes nos Salmos é exatamente o poderoso de Jacó. Né? Então é um negócio assim que eu falo, como assim? Como é que Deus, ou será que Jacó foi lá e mudou o nome de novo? Ele trocou o documento, né? Será que a gente pode imaginar alguma coisa nessa direção? Afinal de contas, quem entende as mudanças de Deus? Porque Deus mesmo muda e, na verdade, ele parece que essa mudança não fez sentido. Quer ver? Ó, eu estou me lembrando aqui do Salmo 46 e ele vai dizer duas vezes, como uma marca principal, no verso 7 do 46 e no verso 11, diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura.
E nós vamos passear pelos Salmos, você vai encontrar essa referência. Pega o Salmo 20, por exemplo, está lá o Deus de Jacó te proteja. A gente vai caminhar por vários textos, vai para Isaías, você vai de novo encontrar essas referências tão definidas daquilo que envolve essa realidade que é apresentada em nome do Deus de Jacó ou do poderoso de Jacó. E olha que coisa curiosa, ao mesmo tempo que aparece o Deus de Jacó, o poderoso de Jacó, quando você chega em Isaías 1:24, fala o poderoso de Israel. Então, meus amigos, olha, quer saber de uma coisa? Ninguém entende as mudanças de Deus. Como é que é? Deus muda ou não muda? Por que que isso aparece em toda parte? E, aliás, eu pensei, quem sabe que os salmos, assim, essa literatura poética que é mais assim enfeitada, bonita, que está procurando palavras para fazer paralelismo, quem sabe aí seja uma razão para um uso assim, a gente pode dizer, meramente alegórico, ou como se diz, né? Aquilo que o pessoal fala assim, não, isso é licença poética. Hoje em dia, licença poética justifica qualquer tipo de coisa que a pessoa fale, escreva ou cante, é um negócio curioso. Mas eu fui ler, por exemplo, olha que coisa, Gênesis 37, e o texto diz o seguinte, no verso 2 diz, esta é a história da família de Jacó. Aí começa a falar dos seus filhos, tal, e no verso 3, ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. E eu até esperaria, né, que Israel aparecesse de uma maneira, digamos assim, favorável, né, de uma maneira positiva, mas não, logo para apresentar uma espécie de equívoco desse homem patriarca tão conhecido. É exatamente ali que aparece o nome de Israel, ou seja, o que a gente percebe na Bíblia é que Deus mudou o nome de Jacó. E, no entanto, o nome de Jacó, apesar de ter mudado para Israel e definir a identidade da nação, continuou também sendo chamado de Jacó em tudo quanto é lugar, na continuação de Gênesis, em outros textos, em Isaías, principalmente nos Salmos. Essa realidade permanece. Então a pergunta é, por que isso? E a segunda pergunta, que tem a ver com o Salmo 146 que nós lemos, também é a pergunta que aparece porque nesse momento tão importante, impactante no Salmo, a gente vê o salmista assim no âmago, no centro da discussão, evocar o Deus de Jacó, tantas vezes conhecido como o poderoso de Jacó. Então, para entender isso, fui dar uma olhadinha aqui e vi realmente o que aconteceu. Olha lá, quando a gente lê Gênesis 32, nós vamos ver o momento da mudança de nome. Será que saiu troca de RG ou um documento a mais agora com uma segunda identidade? Que história é essa? Então, o homem que luta com Jacó, naquele momento tão emblemático ali do Jaboque, o texto diz no verso 28 do capítulo 32 de Gênesis, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Interessante que Jacó quer saber o nome daquele que luta com ele, e esse nome não é revelado, ele chama o lugar de Peniel, e encontra ali aquilo que ele chama via Deus face a face, e minha vida foi poupada. Sabe o que é interessante? É que quando a gente vê o nome Jacó, Jacó tem a ver com calcanhar, Jacó tem a ver com a história do seu nascimento, né? Aquele que chega pegando literalmente no pé do seu irmão, pegando no calcanhar de Esaú. A relação com deles ela é meio complicada e problemática. O nome dele significa suplantador. A descrição da caminhada dele é de alguém que sabe como enganar. Então, na verdade, ele acaba, de uma maneira direta ou indireta, enganando o seu irmão e o seu pai. E o que a gente descobre? Que Jacó, na sua caminhada, na qual ele precisa, né, ser essa pessoa que tem uma relação, aprende a ter uma relação diferenciada com Deus, ele tinha a herança
do Deus do seu avô, Abraão, o Deus do seu pai, Isaac, mas isso não é suficiente. A gente precisa, né, caminhar na nossa jornada para ter a nossa própria caminhada e experiência com Deus. E Deus vai agir na vida de Jacó. Enquanto isso não acontece de maneira determinante, você vai ver que Jacó é uma pessoa complicada. E aí que a gente chega no cerne da questão. Pessoal, não sei se já perceberam, as pessoas são complicadas. O relacionamento entre as pessoas, a gente fala em comunidade do povo de Deus, a igreja de Cristo, né? Aqueles que são ali o corpo, né, do Senhor Jesus. A gente vê a dificuldade de inimizade, de inveja, de dificuldade de relacionamento, de comunhão, de conflito. Aliás, a grande tristeza das comunidades de fé é a sua facilidade de divisão, de conflitos abertos. Hoje você tem muitas comunidades religiosas cuja energia principal é de alguma maneira ferir, fraturar esse corpo de Cristo, muitas vezes de maneira desnecessária. E a gente vê que a história de Jacó vai nessa direção. Você vê que ele, na verdade, tem uma relação conflitiva com o irmão, ao mesmo tempo em que parece que está bem na superfície, ele tem inveja da posição oficial do irmão, ele vai lá passar a conversa no irmão para tentar ter acesso ao direito de primogenitura, mediante uma boa proposta gastronômica, ele consegue fazer isso. E depois, um relacionamento meio estranho também, ele é muito exageradamente protegido pela mãe, ele se torna, né, assim como muitas famílias que precisam de maior equilíbrio, tem um relacionamento acentuado com a mãe, enquanto o filho, o irmão, né, tem um relacionamento com o pai. Essa família meio que disfuncional se organiza dessa maneira, e você sabe a história, Jacó chega lá, acaba enganando o próprio pai, tem acesso à bênção da primogenitura, e depois a coisa fica feia, de modo que o irmão diz que vai tirar a vida dele e ele foge de casa, tá vendo? Algumas pessoas vêm falar para mim, Saião, olha só a Bíblia, a palavra de Deus, mas tem cada história horrível lá. Então, pessoal, mas é exatamente por isso que ela é a palavra de Deus, porque as histórias representam a realidade da experiência humana. Elas são muito nítidas, elas estão marcadas com um realismo que é correspondente à realidade que a gente vê nos dias de hoje, em toda a história humana. E a pergunta é, nesse nó relacional, nesse nó jacóbico aqui, como é que Deus age para lidar com a realidade da vida dessas pessoas? O curioso, é interessante que esse relato desse caminho de restauração de Deus, com essa luta, quando Jacó vai aprender que ele deve depender de Deus e ele se torna vencedor no realinhamento da sua caminhada. Em seguida, no capítulo 33, a sabedoria bíblica ela é assim de tirar o fôlego, porque lá você vai ver as relações serem reatadas. Quando Jacó encontra Esaú, Esaú vem, eles, depois de tanto tempo, Jacó com ressentimento, com medo, com toda a sua insegurança, Deus trabalha, ele encontra com Esaú, eles se abraçam, choram um no pescoço do outro ali e tem as suas relações resolvidas. E é interessante que depois disso, quando a gente prossegue mais adiante, você vai ver que Deus estabelece ali uma palavra diferenciada no capítulo 35, quando Jacó vai para Betel. E é interessante que lá, apesar da mudança do nome, acho que o capítulo assim é lotado do nome. Deus disse a Jacó no verso 1, depois verso 3, disse, pois Jacó de sua casa, e eles vão para Betel. Verso 4, então, entregaram a Jacó, ainda de novo Jacó novamente, verso 6, ou seja, pessoal, uma jacobização total aqui do capítulo, para dizer, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero, multiplique-se, e Deus vai retomar tudo aquilo que está na aliança dada ao patriarca Abraão lá atrás. E Jacó levanta uma coluna de pedra no lugar que Deus havia falado com ele, derramou ali oferta de bebidas, ungiu com óleo, e o lugar vai ser chamado de Casa de Deus de Betel, lugar que ele já conhecera anteriormente e que existe uma consagração.
Então você vê, a coisa mudou, mas o mistério é esse. Por que essa mudança na vida deste homem, desse patriarca que vai ser referência marcante da história da fé? Referência tão importante que até no Novo Testamento você vai ter o nome de Jacó lembrado e afirmado, né? E é curioso, a gente não sabe disso, mas você vê o nome Tiago no Novo Testamento, é o jeito que chegou em português, porque o nome no grego é Jacó, é o mesmo nome. Então você tem uma carta de Tiago e a carta de Jacó, e aí você tem o mesmo nome, e ele tem, e a referência ao patriarca aparece. E aí a gente pergunta, mas espera aí, Deus não muda o nome? E quando Deus muda, não faz tudo novo, não vira a página, não acaba tudo, a gente não esquece aquilo que ficou para trás? A pergunta é, será que é assim? Será que é isso mesmo? Então é verdade que a mudança que Deus faz em Jacó prepara a sua vida de modo que para sempre a identidade do povo da aliança será derivada exatamente do novo nome que ele recebe na sua luta com Deus, que na prática ele é derrotado. E é interessante, né, porque esse lance do calcanhar é muito importante. A galera que gosta de futebol, de esporte, vai entender como o calcanhar faz toda a diferença. Mas não só nisso, em qualquer conflito, em qualquer combate, em qualquer luta, em qualquer espaço de beligerância do mundo antigo, é interessante, né, que Jacó acaba sendo o homem do calcanhar, que pega os outros pelo calcanhar e pega e derruba quem está na frente dele, e ele vai ser derrubado, atingido, não exatamente no calcanhar, mas na articulação da coxa, numa espécie de golpe de luta, e ali, a partir da sua derrota, ele vai entender a sua dependência de Deus, pede a bênção de Deus e vai ser marcado para sempre como agora o Israel que vai dar identidade à nação. E é curioso que a identidade à nação vem do patriarca mais frágil, mais explicitamente descrito com seus defeitos, equívocos e fragilidades e literalmente suas mancadas na sua caminhada histórica. E aí, quando a gente chega lá, você fala, peraí, mas não acabou tudo? Não terminou? Deus não mudou? E aí é que está o grande segredo do Deus de Jacó. Muitas pessoas, de fato, precisam entender que a sua maneira de se relacionar com os outros, por definição, ela é problemática. Somos todos Jacó e queremos pegar no calcanhar do nosso irmão. Queremos ser suplantadores, queremos ter a posição de primazia, queremos ter o holofote. Claro, qualquer grupo de irmãos, de pessoas, de uma comunidade, quando alguém recebe um pouquinho mais de destaque, é muito comum os outros se ressentirem, ficarem ali, como se diz, amuados, né? Você vê isso entre os discípulos de Jesus, né? Cada um ali, né? Tiago, João, querendo ter a primazia, né? E os outros ficam aborrecidos com isso. Ou seja, a natureza humana é um problema, pessoal. E aí, os caminhos do agir de Deus na nossa vida querem nos mostrar que quando Deus nos encontra, Deus age conosco ali no Jaboque, Deus permite certas circunstâncias difíceis na nossa vida, é uma chance da gente realinhar o nosso coração com Deus para poder redefinir a nossa relação com as outras pessoas. É por isso que as coisas estão conectadas no texto bíblico. E aí você pensa, bom, eu tive uma situação lá, eu tive um problema relacional lá atrás, eu tenho uma dificuldade familiar assim, eu tenho uma situação muito incômoda e um ressentimento para lidar. E aí é o seguinte, eu vou colocar uma pedra mais nisso, né? Não vou falar mais nisso, vou deixar para lá. Não é assim que Deus trabalha. O curioso é que aquilo que era a marca do fracasso, a marca da fragilidade, a marca dos equívocos e dos descaminhos relacionais que envolvem o nome de Jacó, vão ser exatamente transformados de modo
que a cura relacional se dá quando você pode olhar para o passado com outros olhos. Não se trata de apagamento, não se trata de esquecimento, não se trata de uma espécie de escapismo e de uma proposta de fuga de quem não consegue olhar a realidade. Se trata de uma reconfiguração, de uma ressignificação e que leva a gente numa outra direção. E que direção é essa? Olha que coisa impressionante. Essa direção do agir de Deus na nossa vida, que reconfigura aquilo que é o nosso fracasso, o nosso erro, a nossa condição de Jacó, se tornam, olha que coisa, aí eu entendo agora o Salmo, se tornam uma marca efusiva da graça e da bondade e do poder de Deus na nossa vida. E é por isso que agora a gente pode voltar no Salmo 146, até eu preciso aqui olhar o verso 6 do Salmo 146, deixa eu olhar lá no texto o hebraico aqui, deixa eu ver se eu consigo para ver se a palavra que aparece no verso 6 é a palavra fidelidade. Eu desconfio que seja hesed, mas eu vou fazer uma consulta aqui para ver se é isso mesmo. Deixa eu olhar aqui direitinho para vocês. Mas olha o que acontece. Quando, voltando no Salmo 146, que o salmista está celebrando a Deus, falando que vai cantar, que vai adorar, né? E ele então redefine as relações que por definição são interesseiras, né? E de dependência dos poderosos, ele diz, pessoal, não adianta confiar nisso, porque feliz mesmo é aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Ou seja, o Deus de Jacó é o Deus que age na nossa vida para redefinir nossa relação com Ele, nossa relação de confiança nele, que se desdobra numa mudança na relação com os outros. E esse Deus de Jacó, né, esse é aquele que é o Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, fez o mar e tudo que neles há, e mantém a sua fidelidade para sempre. Inclusive, pessoal, eu estava assim encantado com isso, porque ele fala do Deus Criador e do Deus da história. E é interessante, olha só que coisa, como é bonito, como é extraordinário ler o texto bíblico aqui, no Salmo 114, né? O que diz o Salmo, por exemplo? Diz, quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, tá vendo? Ele fala Israel e casa de Jacó, usa os dois. E diz que ele saiu, né, de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus e Israel o seu domínio. E olha a beleza do Salmo, o mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Porque vocês saltam como carneiros, ó montes, vocês, colinas, porque saltaram como cordeiros? Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Quer dizer, ele está tão embasbacado e quase que inebriado com a consciência de quem Deus é, que ele não só observa o Deus da criação, como ele observa aquilo que Deus fez na história, e quando ele pensa na história, ele fala no Deus de Jacó. Você percebe? Presta atenção. Esse talvez seja um grande erro de muita gente no nosso tempo. Quando a gente tem um problema, a gente imagina que a gente tem que resolver isso na superficialidade do problema. Tem um problema com a pessoa, tem que falar com ela, tem que dizer sim, tem que dizer não, tem que confirmar, dar um abraço, pedir perdão, consertar, fazer de conta que não tem nada. A gente trata, percebe que a coisa é mais profunda quando o salmista é libertado pelo Deus de Jacó, o Deus de Peniel, o Deus de Betel. Aí, aqui a gente tem as realidades internas destravadas. Destravadas a tal ponto que essa fluência na relação com o próximo, ela se torna modificada. Então preste atenção, por que você fica às vezes tão chateado com uma pessoa que de alguma maneira
machucou você? Por que você às vezes não vence um ressentimento? Porque às vezes, eu já me peguei fazendo isso, às vezes tem pessoa que me fez tanta coisa ruim que eu tenho vontade que a pessoa se dê mal. Por que a gente pensa assim? Por que a gente tem, né, relações perturbadas, inadequadas, diferentes da proposta de Deus? Quando a gente tem essa conexão, se abre um horizonte restaurador de verdade. Eu tenho visto coisas bonitas na minha vida, gente que de fato, por exemplo, não conseguia perdoar o seu pai, não conseguia perdoar sua mãe, ou perdoar o seu filho, ou seu irmão próximo, ou alguém que teve até um histórico assim longo de amizade, um dia alguém, como se diz, pisou na bola com outro, né? Percebe? O problema nunca são os erros humanos, o problema é como a gente não consegue, pelo nosso poder e nossa força, superar essa realidade. A gente precisa de uma jacobização celestial na nossa vida, levando uma surra do anjo do Senhor para a gente entrar na linha. E eu acho tão fascinante, olha o que acontece, olha, a Bíblia é um espetáculo. Você viu, no Salmo 114, ele está tão extraordinariamente feliz que ele olha para trás, ele diz, olha o que Deus fez, e ele começa a conversar com as montanhas, começa a conversar com o mar, com o Rio Jordão e com as colinas, e diz, olha, veja pessoal, o soberano do Senhor, Deus de Jacó está chegando, galera, façam a festa tão efusiva como no Salmo 146. E aí, quando ele fala desse Deus, ele não usa a palavra exatamente Hesed ali, mas usa a palavra Emet, né? Essa palavra, ela quer dizer verdade, quer dizer fidelidade, mas o que é esse sentido de verdade? É uma coisa tão firme e segura sobre a qual eu posso me apoiar. Ou seja, o meu calcanhar não vai balançar, a minha perna não vai bambear, eu estou muito seguro nisso. E ele fala que Deus não é somente o Deus da criação, né, mas é o Deus da história, do espaço e do tempo. Aí chega a grande novidade. Olha lá, presta atenção. Se a gente, quando está mal orientado, não tem relacionamento real com os outros, que tipo de relacionamento nós temos? É um relacionamento, por definição, sempre por interesse. Você sabe, né? Eu vejo muita gente falando assim, olha, Saião, na minha caminhada, quando eu passei por momentos difíceis, eu descobri que eu tinha poucos amigos. Eu tinha muitos parceiros, eu tive pessoas que, de alguma maneira, tiveram algum tipo de relação contratual, eu tive sócios, mas na hora específica eu descobri que amigos eram poucos. Provérbios fala, né, que de fato existem sim amigos que são mais chegados que um irmão, que na hora H realmente estendem a mão. E veja, esse é o padrão do relacionamento humano que sempre se caracteriza por pegar no calcanhar do outro para derrubar e ter a primazia. Quando Deus mexe e faz a gente celebrar o Deus de Jacó, olha como a coisa inverte, presta atenção nisso, olha que espetáculo. Sabe quem é Deus? Olha só, ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, dá vista aos cegos, levanta os abatidos e ama o justo. Quer dizer, se a gente, mal orientado, tem comunhão de verdade só com quem é parecido com a gente, com quem pode dar vantagem para a gente, com quem de alguma maneira pode fazer toda a diferença em termos favoráveis para nós, qual é a lógica disso? Quando não é o caso, a gente não tem interesse de se aproximar das pessoas. A gente faz o distanciamento de quem, em vez de nos ajudar, precisa ser ajudado. Mas quando Deus move, olha a direção para onde a coisa vai. Esse Deus que é o poderoso de Jacó, Deus que é o Deus de Jacó, ele defende os oprimidos, os famintos, os presos, os cegos, os abatidos e os justos, que por definição sempre acabam tendo um sofrimento acentuado. E a coisa vai tão longe, pessoal, que eu nunca imaginei isso num salmo israelita cantado no templo
de Jerusalém, no momento em que a compreensão da parte dos de fora de Israel sobre Deus é muito limitada. O Senhor, verso 9, protege o estrangeiro. Ele sustenta o órfão e a viúva, e ele frustra o propósito dos ímpios. Está vendo só que coisa interessante? É isso que eu acho magnífico no Evangelho, porque a gente é tudo, vamos falar a verdade, carne de pescoço. Nosso caminho normal é sempre se tornar uma ilha, porque quando a gente ainda não foi derrubado por Deus na boa luta do Senhor, a gente constrói o nosso castelo, a gente faz ali o nosso feudo fechado e a gente vai se ensimesmando e cada vez mais se autolimitando dentro da nossa própria prisão. A não ser que o Deus de Jacó apareça e mexa na nossa vida fazendo a diferença, a gente sempre vai estar fechado e sempre procurando relacionamentos irreais exclusivamente numa postura de interesse ou de suplantador. Mas quando Deus mexe, a coisa muda de tal maneira que a gente vai na direção, e a direção sabe de quem? Daquele que passa a amar de verdade e ter relacionamento com pessoas que não podem fazer nada de volta em troca da comunhão, do relacionamento, da amizade, do bem que a gente possa proporcionar. É por isso que o Jacó do Novo Testamento, o Tiago, assim chamado, diz que a religião verdadeira é visitar órfãos e viúvas, é a capacidade de ter relação real em Deus, em Cristo, pela nova dimensão que toma conta da nossa vida. Olha a revolução que a fé cristã traz de chamar uma pessoa totalmente desconhecida, de outra etnia, de outra classe social, de outra formação, chamar de irmão. Eu acho tão extraordinário. É uma coisa que sempre me admirei, assim, eu fiquei impressionado na minha vida. É gente que dedicou a sua vida a outro povo. Gente, por exemplo, que foi lá para viver numa tribo indígena, ou está num lugar no interior da África, ou mesmo nas Américas, na Europa, ou na Ásia. E a coisa para mim impactante era ver aquela pessoa estrangeira no meio daquele pessoal e o pessoal dizendo: esse fulano aqui, ele é um de nós. Nós vamos dar um nome para ele. Olha que legal isso, é tão bonito. Nós vamos dar um nome para ele. Nós vamos dar um nome para ela, porque agora ele passa a fazer parte e ele é recebido de maneira honrosa e diferenciada por essa capacidade relacional que deixa de lado tudo aquilo que parece distanciar os seres humanos. Pessoal, o que é comunhão de verdade? O que é relacionamento real? É o relacionamento que está marcado na razão de ser da continuação do nome de Jacó. Nunca se esqueça das mancadas que você deu. Não se esqueça dos erros, dos equívocos, dos seus sentimentos e atitudes equivocadas na vida que todos nós temos. Mas entenda que maior do que isso é o Deus que atingiu a sua vida e que resolveu mudar esse caminho. E que, portanto, aquilo que é o seu maior ponto de fragilidade será lembrado para sempre. Mas lembrado agora, com o abraço terno, poderoso e transformador do Deus que não só muda a nossa relação com Ele, mas com os outros também. E por isso, quando isso acontece, a gente de fato tem vontade de abençoar o mundo, e de fazer diferença, e de estar próximo de pessoas que não têm nada a ver com isso. Nada a ver com a nossa trajetória, nossa história, nossas particularidades, nosso gosto principal, simplesmente por uma união poderosa espiritual proporcionada pelas experiências de Deus na nossa vida. E sabe que coisa interessante? É como é que o Salmo termina. Pessoal, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu fico bobo, porque é muito especial. O Salmo termina dizendo assim: o Senhor reina para sempre. Pergunta eu, o que tem isso a ver? Como assim? O que tem a ver defender a causa dos oprimidos, proteger o estrangeiro? O Senhor reina para sempre. Por quê? Porque de fato o mundo é um caos pela falta
de permissão dos corações ímpios do reino de Deus na vida das pessoas. Mas o Salmo evoca, ele grita com esperança, nessa mesma sintonia de louvar, de aleluia ao Senhor. Ele declara esse reino de Deus e diz: o teu Deus, ó Sião, que é o nome poético de Israel, o nome poético de Jerusalém, vai dizer para a gente que esse poder transformador de Deus que mudou a vida de Jacó, e interessante, a mudança de nome de Israel, vai permanecer para sempre como identidade da nação. Isso que é extraordinário, quer dizer, é esse concerto poderoso, transformador na relação com o próprio Criador, que vai marcar aquele nome que vai durar de maneira perpétua. E aqui, mais uma vez, ele evoca isso e diz: sabe de uma coisa? Esse reino de Deus, Deus que restaura a comunhão com você, o Deus que te pega numa transformação poderosa lá em Peniel, lá em Betel, e que tira o conflito com Esaú, e que muda esse cenário, que transforma a nossa vida. Esse poder transformador, restaurador de comunhão impactante reina de geração em geração. Que é isso, pessoal? É extraordinário e especial. Então não importa o tamanho da confusão relacional que a gente tenha conseguido construir na nossa vida, hoje Deus abençoa a sua vida, impacta o seu relacionamento com Ele e cura o seu coração com o seu poder, com o poder do seu espírito, para que a pedra, para que todo tipo de sentimento e relação descompassada interna seja transformado pelo poder de Deus. E aí sim, você vai dizer: aleluia, aleluia, reina, ó minha alma, cante ao Senhor, adore ao Senhor, porque Ele reina para todo sempre. Amém. E nesse momento eu quero convidar você para nosso tempo de oferta. E esse tempo é muito especial da nossa celebração. Por quê? Porque é um momento onde você pode participar de uma forma muito ativa de tudo aquilo que envolve os projetos que a IBNU tem de levar não só a mensagem do Evangelho para todas as pessoas no mundo inteiro, aqui em São Paulo e em todos os cantos do planeta, como também pessoas que estão passando por momentos de extrema dificuldade, seja essa dificuldade financeira, seja essa dificuldade médica, seja a dificuldade que está sendo sal e luz do mundo. Nós queremos convidar você a participar disso. Sabe que nós temos situações e grupos aqui, por exemplo, na nossa IBNU, de médicos que têm viajado por vários lugares, tanto aqui do Brasil como também de fora, levando cuidado hospitalar, amor humanitário realmente, para que pessoas possam entender a graça de Deus de uma forma muito especial, através desse cuidado da saúde. Nós temos pessoas levando isso através da educação, alcançando crianças em vários lugares, tanto aqui do Brasil como também de fora do Brasil, transformando o futuro daquelas crianças e transformando não só o futuro material daquilo que vai ser a educação delas, mas é claro também trazendo uma mensagem de esperança que o Evangelho tem. E é por isso que você deve participar conosco agora desse momento. Eu quero que você nesse momento coloque diante de Deus a sua vida, os seus recursos e como você pode ser uma grande bênção. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem dado oportunidades para cada um de nós, de sermos uma grande bênção, de sermos sal e luz, de continuarmos como corpo de Cristo, alcançando outras pessoas nas necessidades que elas têm. E a IBNU, Pai, tem dedicado o seu tempo de existência em alcançar essas pessoas. E temos usado os recursos que o Senhor tem nos dado nessa direção de perceber as necessidades que as pessoas têm e ajudá-las naquilo que é a sua necessidade. E é por isso que eu quero colocar diante de Ti nessa hora, Pai, cada um que está nos assistindo, para que essas pessoas possam, nesse momento, em oração,
colocar os seus valores, colocar as suas posses, os seus bens, também como parte da devoção e dedicação que elas têm a Ti, para que esses recursos possam alcançar mais e mais pessoas em todo o mundo. E quero também colocar a liderança da IBNU nos Teus caminhos e nos Teus cuidados, para que usem esses recursos de forma que realmente possa ser uma grande bênção em todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter participado dessa celebração juntamente com a IBNU. Nós pedimos que você também participe conosco nas demais atividades da nossa comunidade, da nossa igreja, compartilhando esse conteúdo com outras pessoas, permitindo que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento da verdade de Deus e possam também louvar a Deus juntamente conosco. Por isso, siga a IBNU nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas e abençoe aqueles que você pode abençoar. Uma boa semana.